Essa é a absurda vida de Adriano Imperador. Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? Se você é fã de futebol, então com certeza conhece ou já ouviu falar de Adriano Imperador, popularmente conhecido como Didico. Craque em diversos times do mundo e também na seleção brasileira. O atacante é um dos principais jogadores brasileiros deste século, sendo responsável por campanhas memoráveis de clubes famosos, como Flamengo, São Paulo e Inter de Milão. Hoje nós preparamos para vocês um vídeo especial, onde detalhamos toda a carreira do jogador e também vamos relembrar sobre algumas das principais polêmicas de sua vida. Você é fã do Imperador e está curioso em conhecer sua história? Então já te convido a deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, para assim acompanhar todos os vídeos que lançamos aqui no Mundo JC. Nascido no Rio de Janeiro, Adriano Leite Ribeiro cresceu e viveu durante boa parte de sua infância na Vila Cruzeiro, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Ele iniciou sua carreira no mundo esportivo muito cedo, vestindo a camisa do Flamengo, o seu time de coração, logo aos 9 anos de idade, sendo destaque no futsal de clube e logo se transferindo para o futebol de campo. Apesar de hoje ser reconhecido como um dos mais talentosos atacantes que o futebol brasileiro já viu, Didico iniciou a carreira jogando como lateral esquerdo, até que no final dos anos 90, sob o comando de Carlos Alberto Torres, o técnico da seleção brasileira no Tri, teve as suas habilidades percebidas pelo eterno capita, que o colocou para jogar no ataque. E foi justamente nessa posição que Adriano se encontrou, sendo promovido no time principal do Flamengo em 2000, fazendo sua estreia e o primeiro gol logo no primeiro ano em que integrou a equipe principal. O talento do jogador foi notado não só pela equipe técnica do clube rubro-negro, mas também pelos dirigentes da seleção brasileira, que o chamaram para representar o país assim que despontou para o futebol, vestindo a amarelinha pela primeira vez com apenas 18 anos de idade. Com o espaço conquistado, ele logo chamou a atenção dos principais clubes da Europa e em 2001 foi vendido para a Inter de Milão da Itália, onde marcou um golaço em sua estreia numa partida contra o todo-poderoso Real Madrid. Contudo, o auge no futebol italiano viria somente a partir de 2004, quando passou a manter uma média de 1 gol por jogo em cada temporada, ajudando o time a conquistar 2 Copas da Itália e 4 campeonatos italianos. Foi justamente nessa época que ele ganhou o apelido de Imperador, que ficaria imortalizado em sua trajetória. Apesar do sucesso a partir de 2006, o atleta entrou num dos períodos mais conturbados de sua vida, o que acabou afetando também a sua carreira. Naquele ano, o Imperador perdeu seu pai, de quem era muito próximo, e os impactos foram sentidos dentro de campo, já que o jogador ficou por quase 1 ano sem marcar gols. Além disso, com a seleção, Adriano teve um desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo da Alemanha, sendo criticado pelos torcedores e pela imprensa pelo baixo rendimento apresentado nesse período. O declínio profissional de Didico era evidente em sua condição física, com a explícita demonstração de falta de cuidados do jogador com sua forma, fazendo com que o técnico do time italiano perdesse a confiança em seu trabalho, afastando-o das atividades do clube. Na época, ele assumiu em diversas entrevistas à imprensa italiana que, devido à depressão causada pela perda do pai, chegou até mesmo a recorrer ao álcool, fato que acabou lhe atrapalhando ainda mais. Tentou retomar a carreira em partidas menores da Itália, mas acabou liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física no centro de treinamento do São Paulo. Depois que o clube paulista fez com que o Adriano perdesse 3 quilos e reconquistasse a boa condição física, eles conseguiram convencer o time italiano a liberá-lo para vestir a camisa do tricolor em um empréstimo de 6 meses. Dessa forma, o atacante jogou o primeiro semestre de 2008 pelo São Paulo, onde não conseguiu dar ao time o seu 4º título da Copa Libertadores da América, mas fez um bom papel, marcando 17 gols em 28 jogos. Depois da curta, mas bem-sucedida passagem pelo São Paulo, Adriano retornou ao clube italiano, ajudando na conquista de mais um campeonato italiano e chegando a marcar 100 gols com a camisa da Internazionale. Contudo, em abril de 2009, Adriano simplesmente abandonou os treinos da Internazionale e retornou sem autorização ao Brasil. Foram dias de sumiço e especulações, com muita gente chegando até a cogitar uma possível morte do atleta.
Dias após o seu desaparecimento, ele reapareceu, dizendo que estava na casa de familiares na comunidade onde nasceu e cresceu. Além disso, ele informou que pretendia parar de jogar bola por um tempo indeterminado, justificando ter perdido a alegria no futebol. Apesar disso, o retorno ao esporte não demoraria muito, e já em maio do mesmo ano retornaria ao Flamengo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro e destaque da equipe na competição. Mesmo sendo decisivo e contando com o carinho dos torcedores rubro-negros, ele não estava distante de polêmicas, sendo muito pressionado por conta de seu comportamento fora dos gramados. Durante o campeonato, Adriano ficou afastado por um curto período dos treinos e jogos, pois apareceu com uma queimadura no calcanhar. Segundo ele, a causa da lesão teria sido por conta de uma lâmpada na sua casa. Mas na época, muitos torcedores disseram que teria ocorrido por ele pilotar uma moto descalço. Mas foi no ano seguinte que teve um dos episódios mais polêmicos de sua vida, quando foi a um baile funk com outros jogadores do Flamengo no Complexo do Alemão, onde foi surpreendido por sua ex-noiva, que atirou pedras nos carros do imperador e dos outros jogadores que o acompanhavam. Na época, ele chegou a ser acusado de ter amarrado a companheira em uma árvore para conter a briga, fato que foi desmentido pelo próprio Adriano anos mais tarde. Foi justamente esse momento polêmico que desencadeou um dos registros mais icônicos da carreira de Adriano. Após ter sido criticado duramente, no jogo seguinte ele marcou um gol e tirou a camisa do Flamengo para exibir uma regata com uma mensagem aos seus detratores: que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ainda assim, essa confusão marcou o ponto que praticamente encerrou a carreira de Adriano no futebol, que já vinha tendo um baixo desempenho dentro de campo naquela temporada, que somados aos problemas externos, fizeram com que ele fosse desligado do clube. No mesmo ano, ele precisou prestar esclarecimentos à justiça, após ter sido apontado como suspeito de entregar R$60 mil em espécie para um traficante da Vila Cruzeiro. Dinheiro esse que supostamente teria origem no crime organizado. Ele se justificou, dizendo que o dinheiro era para a compra de cestas básicas para os moradores da comunidade, mas se viu ainda mais enrolado após dar uma moto para a mãe de um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. E a suposta relação do atleta com o crime não para por aí. Em 2011, vazaram na internet algumas imagens onde Adriano posa ao lado de traficantes, fazendo sinais associados a uma facção criminosa, e também com armas apontadas para o alto. Ele até tentou seguir jogando futebol, mas teve passagem sem muito brilho por outros clubes do futebol brasileiro, francês e nos Estados Unidos, acumulando sempre muitas polêmicas por onde passou. Mas e você, lembra do saudoso Adriano Imperador e sente falta de ver ele jogar? Conta pra gente aqui nos comentários qual é o momento mais marcante da carreira do atleta para vocês. Lembre-se também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Hoje nós encerramos por aqui, mas logo nós estamos de volta com um vídeo novo e muito especial. Vejo vocês na próxima, um forte abraço e até mais!